Seja muito bem-vindo, Mente Livre, começando a aula 4 aqui da sexta série do Liga 3i, né? Sexta e última série dessa primeira temporada. Depois dessa série aqui a gente vai dar um tempinho, né, para gravar aí as próximas temporadas para você todo dia ter um conhecimento diário aqui, uma pílula de sabedoria diária aqui para ajudar a tua vida dentro das 3 inteligências. E hoje, né, a aula de hoje é Superando o Medo do Futuro e o Desânimo. E nessa série dessa semana, que está ajudando você a como lidar com o medo e a procrastinação, nós estamos utilizando a narrativa, a história de personagens bíblicos, né? Nós já falamos aqui sobre o Gedeão, já falamos também sobre Jonas, e hoje vamos falar sobre Elias. Você sabe quem é o Elias? Evelyn. Ele que foi arrebatado, né? Isso mesmo. Aí sim, Evelyn. Olha só. Elias foi um profeta poderoso que confrontou 450 profetas de Baal. Quem era Baal? Baal era o principal dos deuses cananeus, ou seja, você vê que aí é um principal dos deuses, então o povo era politeísta. Isso foi feito no Monte Carmelo. E Jonas orou para Deus que enviasse fogo do céu para calar a boca de todo mundo, porque os profetas do Baal lá ficavam inventando um monte de coisa para dizer que o Baal era maior do que Deus, melhor do que Deus e coisas do gênero, né? Imagina essa disputa rolando, né? Claro que eu estou simplificando aqui. Mas o cansado, né, das historinhas dele, falou assim, então tá. Falou, Deus, é o seguinte, manda aí uma rajada de fogo do céu para eles verem como é que a coisa é, né? E o Elias venceu essa batalha aí contra os 450 profetas. Imagina essa briga, hein, Evelyn? Que coisa, né? Mas vamos lá. Como a Evelyn já falou aqui no começo para você, Elias foi arrebatado ao céu em um carro de fogo sem experimentar a morte. Olha que interessante, hein, Evelyn? Ele não morreu. Ele foi para Deus. Ponto. Né? Que maravilha, eu queria isso, não precisar morrer não e ir para Deus, né? Mas eu tenho que chegar ao nível de profeta, que senão eu acho que não vai dar certo não, né? Mas eu gostaria muito, né? Quem não gostaria, né? Após a grande vitória contra esses profetas de Baal, olha só que interessante o que aconteceu. Ele entrou em desânimo, Evelyn. Poxa, o cara vence 450 profetas, Deus manda fogo do céu e ele se desanimou ainda. Pois é, mas surgiu ali um medo do futuro, porque mesmo com essa grande vitória, o que estava acontecendo com ele? Tinha uma rainha, essa é famosa pelas maldades dela, né? A Jezabel, que era idólatra, era uma rainha manipuladora e era perseguidora dos profetas de Deus, obviamente estava andando atrás do Elias também. Quando ele soube disso, Deus falou para ele, vai para um outro lugar e se esconde. E ele não queria para ir lá, né? Pô, tinha acabado de ter uma vitória esmagadora, ficar escondido lá no meio do mato, na montanha lá e tal. Ele não queria nada disso para a vida dele, né? Mas como ele obedecia a Deus, ele fez isso. Ele fugiu e pediu para Deus para morrer. Olha só o nível de desânimo que ele chegou. E sentindo-se incapaz de continuar. Mas olha que interessante, Deus o restaurou espiritual e emocionalmente, dando-lhe descanso, comida e uma nova missão. Imagina que ele estava lá num lugar escondido, né, sozinho, estava com esse grau de desânimo, então o medo estava começando a tomar conta e Deus falou, sossega, fica tranquilo aí que o negócio é comigo e eu vou te ajudar. Elias, então, aprendeu que mesmo em meio ao medo e ao desânimo, Deus está presente para nos renovar. Então, aqui, que entendimento a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Quando você está desanimado, quando você está com medo de alguma situação que vem pela frente, primeira coisa, se você é um cristão, você é um crente e tal, você acredita em Deus, você tem que lembrar que Deus está indo na frente. Só isso tem que levantar você, né? Mas você tem que orar. Você tem que ler a palavra de Deus, você tem que jejuar, se você já está um pouco mais adiantado aí na fé, para você ter a direção de Deus. E, às vezes, a direção de Deus ela não fica tão clara assim de cara para você. Mas tenha certeza que a direção que surgir ali, né, nessa direção, nesse contato com Deus, tenha certeza que é um plano muito melhor do que os seus, porque é assim que Deus funciona. Então você tem que seguir e obedecer, que foi o que o Elias fez. Mesmo desanimado,
mesmo com medo, ele atendeu à vontade de Deus. E aqui está um grande segredo para gente. Pô, tô desanimado, eu tô com medo, acho que Deus esqueceu de mim. Não começa com esse blá blá blá, que é isso que Satanás quer que você pense. Então, a partir daqui, você tem que ter uma postura, uma mentalidade, como eu falo sempre aqui, um comportamento e uma atitude que começam pelo teu nível de fé e pela tua relação de intimidade com Deus. E aí você vai começar a lidar de forma espiritual, né, com o medo e com o desânimo. Eu vou te dar dicas aqui da inteligência emocional e da inteligência produtiva para você lidar com o medo também. Mas espiritualmente, se você não tem fé nesse nível em Deus, você vai estar sempre sentindo desânimo, vai estar sempre achando que não vai dar, que vai ter complicações aí. E, como Jesus disse, nós teremos na vida tribulações. Mas ele falou, tem um bom ânimo, né? E um bom ânimo é o ânimo daquele que confia em Deus, né? Daquele que sabe que vai vencer a tribulação, que acredita que sempre há um plano melhor à sua frente, que é o plano de Deus, ok? Então vamos lá. Essa história, né, só para marcar aqui para você, essa história do Elias, você pode ver em 1 Reis, capítulo 17 e 19, e 2 Reis, capítulo 2. Ali vai estar um resumo dela ali para você, tá? Quais foram, então, os maiores feitos aí de Elias nessa sua trajetória? Ele realizou milagres, olha só, né? Realizou milagres, como multiplicar alimentos, né? Quem que fez multiplicação de alimentos? Jesus, né? Famoso por isso, né? Mas o Elias também já tinha feito isso antes. Por isso que ele é um cara que foi arrebatado, né? Então, olha o nível de relação que ele tinha com Deus para ele não morrer e ser arrebatado num carro de fogo, né? Então, ele multiplicou alimentos, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Olha o nível de poder que esse cara tinha. Tudo por causa da sua fé e da sua relação com Deus. Mesmo com tudo isso, é um cara que era humano, né? Então era suscetível a sentir medo e desânimo. Mas a hora que ele sentiu, a hora que ele tremeu na base, Deus falou, deixa que é comigo, né? E ele ouviu e seguiu em frente, né? Vamos lá. Na parte de inteligência emocional, eu vou bater aqui numa frase que eu falei muito durante a semana, que o medo, ele sempre é vencido por você com o aumento da competência em qualquer área. Tá cansado de ouvir isso, Evelyn? O Mente Livre vai ficar cansado, porque eu vou falar assim, tá com medo, olha para a competência que falta para vencer o medo. Vai lá e desenvolve a competência. É difícil. Claro que é difícil, você escolhe o difícil que você quer. Ficar com medo ou difícil de aumentar a competência. Se você aumentar a competência, você vai vencer, o medo fica pequeno. E é isso o tempo inteiro. Lembra lá, 90%, 95% dos medos que você tem nunca se realizam. Então, só isso já tinha que trazer para a tua mente o seguinte, fosse 90% dos medos que eu tenho não se realizam, para que eu estou dando bola para esse medo? Então, quer dizer que se eu posso vencer esse medo desenvolvendo uma certa competência, qual é a competência que eu tenho que focar agora? Eu vou fazer isso. Né? É simples ou não é, Evelyn? É simples, né? Mas a gente faz. Não, a gente deixa o medo dominar. Né? E quando o medo está dominando você está duvidando da soberania de Deus, do poder de Deus na tua vida. Vamos lá, liste dentro das 6, para te ajudar aqui na parte prática. Pega as 6 grandes áreas da sua vida. Ó, Evelyn, anota aí, hein, Evelyn? Área pessoal, profissional, emocional, financeira, saúde e espiritual. Pelo menos essas 6 áreas e você vai lá. Quais são os medos que você tem dentro dessas áreas? Anotou? Ok. Depois disso você vai. Quais são os medos ou desafios, né, que você tem aí pela frente e tal. Depois você vai escrever do lado qual é a habilidade que você precisa para vencer esse desafio, esse medo. Ó, já começa aí que você começa a ter clareza. E se você não tem clareza, o que domina em você? A falta de clareza. A falta de clareza são trevas, são caos, são desorganização, desalinhamento, né? Tudo que leva você a procrastinar na tua vida. Já na parte de inteligência produtiva, você vai ver que as coisas vão encaixando. Olha só o que diz aqui para você. Deixa eu só ajustar a tela aqui. Inclua pausas estratégicas em sua rotina para descansar e restabelecer sua energia. Você faz isso, Evelyn? É muito difícil. Difícil? Mas sabe o que é uma pausa estratégica? Pausa estratégica, você está ali na correria, parou, não está fluindo,
não tá legal, não tá rendendo, tô ansioso, tô na corrida, tô desconcentrado, parou, levantou, agora vou dar uma voltinha, vou dar uma volta na quadra, vou dar uma volta tomar um café, eu vou parar, mas não é aquele parar e vou ali tomar um café e você tá com tudo na cabeça queimando a milhão, né? É você falou, parou. Você dá um comando. Você tem que dar comandos na sua vida para o seu cérebro entender. Falou, parou, quem manda aqui sou eu, não é essa turbulência, não é essa confusão, parou. Vou agora fazer uma pausa e para ajustar tudo isso. Não quero mais sentir isso. Segunda situação, vamos dizer que você não esteja conseguindo fazer essa pausa. Você vai lá para dentro de um banheiro, vai para dentro de algum lugar que você tem ali, e você vai falar assim, ok, então isso aqui que está me dominando, essa ansiedade, esse medo, esse receio, vai me dominar aqui por 2 minutos. Eu vou ficar aqui pensando sobre isso. Deu esses 2 minutos, show Satanás. Deu esses 2 minutos, você declara a palavra de Deus. Fala assim, Deus, Satanás, já me incomodou, daqui por diante o que vai prevalecer é o espírito que Deus me dá, de vitória, de poder, de amor, de entusiasmo. Então, tchau para você, eu vou levantar e vai ter uma outra história acontecendo daqui por diante no meu dia. Você declara a palavra de Deus. Eu uso sempre esse versículo da Bíblia, claro que eu trago ele para a parte prática aqui, mas é porque é um versículo simples e é uma lembrança da palavra de Deus que você pode usar o tempo inteiro, né? E eu, pelo menos, quando uso, eu me conecto de novo com tudo isso que ele fala, né? E você pode declarar sempre sobre aquela situação que está te incomodando a palavra de Deus. Então, tem 2 formas aí, tá? Segunda coisa a fazer... terceira coisa a fazer aqui. Faça primeiro o mais difícil. Aqui, embora a inteligência produtiva faça isso, eu, pelos anos de experiência aí, trabalhando com mentoria, são mais de 4.000 horas atendendo pessoas em sessões individuais, né? Mais de 1.300 pessoas que eu já ajudei nesse processo todo. Eu digo para você o seguinte, tem gente que consegue resolver as coisas focando em fazer primeiro o que é mais difícil. Já vai para cima, resolve o mais difícil, vê o que tem que fazer, desenvolve a habilidade que precisa e resolve o mais difícil. Mas tem algumas pessoas que, mesmo tentando fazer isso, que é o mais correto a ser feito, não conseguem. Então eu falo para elas o seguinte, já que não dá pelo mais difícil, você começa pelo mais fácil, aquilo que você pode desenvolver uma habilidade um pouco mais fácil nesse momento e conseguir uma vitória. Conseguiu a vitória nisso que é mais fácil, você comemora, yes, ou tô mais fortinho, tô com mais autoestima, tô com mais autoconfiança, vai para a próxima coisa mais fácil. E aí você vai galgando degraus. Eu prefiro encarar de frente o que é mais difícil. Eu já gosto de tirar da frente, resolver, vamos para cima, mas você pode optar por essa segunda maneira de se relacionar com o desafio à tua frente. Fechou? E em termos de uma ferramenta, você pode usar também um diário de produtividade, né? Muitas pessoas gostam disso, que é para identificar os seus melhores momentos do dia. Olha que interessante, né? Então você no dia, você em vez de ficar com a mente focada no que é ruim, no que é negativo, no que deu errado, você foca em só nesse diário ter anotado ali 3 ou 4 coisas do teu dia que foram positivas, foram vitórias, foram conquistas emocionais, foram pensamentos importantes que você teve. Agora você imagina você olhando 30 dias depois para esse diário, hein, Evelyn? O que vai acontecer? Olha quanta coisa você fez, ou quanto tempo você dedicou ao protagonismo, à mente de crescimento, à mentalidade de vitória, e não ao vitimismo, sofrimento e blá, 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 né? Então você muda as coisas na sua vida porque você começa a instalar um outro tipo de hábito, um hábito de abundância na sua vida e não um de escassez. Fechou? Ficou claro, meu menino? Tranquilo? Não, tá bom. Espero que tenha ficado claro para você, Mente Livre. Vou deixar uma pergunta aqui dessa 4ª aula, tá? Lembrando a você que nós, não sei se eu falei no começo, já esqueci, Evelyn, mas nós estamos aí chegando a amanhã, sexta-feira, 5ª aula da semana, da 6ª série nossa aqui do Liga 3i, e depois dessa série nós vamos dar uma paradinha aqui. As séries vão estar aqui, rolando todo dia aqui para você no YouTube, mas nós vamos parar um pouquinho para gravar a 2ª temporada, né? Nós temos alguns projetos aí, ideia de podcast aí, né? Tem vindo bastante coisa boa para você, então eu quero que você continue seguindo, mas eu gostaria muito que você me ajudasse no seguinte, tem 6 playlists ali para você do Liga 3i. Assiste todas,
clica nos vídeos, manda para outras pessoas, manda o próprio link da playlist ali, quando você clica na playlist, dá para mandar o link dela ou você pega lá no navegador e manda o link dela para os seus grupos de WhatsApp, indica essas playlists. Eu tenho certeza que os temas que nós separamos aí para esse início de ano na sua vida vão fazer diferença para você encarar todos os desafios em qualquer área da sua vida em 2025. Então, aproveita, mergulha nas playlists, mas ajuda o nosso canal a crescer. Ajuda esse material todo aqui, você sabe que a nossa equipe aqui faz isso com o maior carinho, maior amor, maior dedicação, e eu quero que você nos ajude a chegar em mais pessoas para que o nosso canal cresça e possa ajudar mais pessoas com todo esse conhecimento em relação às 3 inteligências, a conectar as 3 inteligências que comandam a vida, comandam a prosperidade, a paz e todos os nossos resultados, que são a inteligência emocional, a inteligência espiritual, que é a sabedoria bíblica na prática, e a inteligência da produtividade para a tua vida. Fechou? Então, conto com você nessa e a gente se vê amanhã para a última aula da semana. Beijo grande!